Olá pessoal, bem-vindos ao canal Recordá-lo Sempre, onde nós falamos acerca de Jesus Cristo com a intenção de recordá-lo. E hoje estamos aqui com a irmã Vânia Valtriani. Ela é mãe de 3 filhos, passou por várias experiências na vida, hoje mora nos Estados Unidos, é escritora. E fala um pouco sobre você, Vânia. Tá bom. Bom, você já falou um pouquinho, né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo há 39 anos, conheci a igreja bem na adolescência, tive o privilégio de servir uma missão e também me casei com um homem que ele já era meu namorado quando a gente conheceu o Evangelho, então a gente conheceu o Evangelho junto. Ai, que legal! E aí estamos juntos há 40 anos já nessa terra. Ó, missionários, vale a pena ensinar casal de namorados. Ele também serviu uma missão. Nós temos 3 filhos, 2 já estão casados, serviram suas missões. A mais nova disse que não vai servir missão, que vai se casar, mas ela é muito jovem ainda, está na faculdade, trabalhando. Sim. Temos 3 netos e vivemos aqui em Provo há 13 anos. Uau! Somos de São Paulo. Você disse que conheceu o Evangelho quando você ainda era namorado do seu esposo, correto? Isso, nós tínhamos 17 anos. Minha mãe conheceu o Evangelho também com 17 anos, se batizou com 17 anos. Olha que legal. É uma ótima época, porque assim eu não fiz muita besteira. É bom, é bom. Você é de natural de, você acabou de dizer? São Paulo, São Paulo. Você serviu missão onde? Desculpa. Em Recife. Bom, há 34 anos atrás se chamava Missão Brasil Recife, mas incluía 4 estados do Nordeste. Eu passei por todos eles. Que legal. E então, vamos ao ponto. A irmã passou por uma experiência muito chocante na vida, né? Foi. Não esperava de jeito nenhum. Mas depois desse tipo de experiência... Fazia 1 ano que nós estávamos aqui, Samuel, quando eu sofri um derrame cerebral hemorrágico. 2 veias se romperam no meu cérebro. Eu fui levada às pressas para o hospital, porque eu desmaiei, né? A gente estava numa festa junina da ala brasileira que nós frequentamos aqui, quando isso aconteceu. Nossa. Aí eu fui levada às pressas para o hospital, eles me levaram para a cirurgia, as peças, mas o cirurgião voltou para o meu marido e para o bispo que estava com ele, nosso bispo da época, e falou para ele que eles haviam aberto minha cabeça e que 2 veias tinham se rompido, que estava tudo tomado de sangue, que nada poderia me salvar, que eles iam me pôr ali nas máquinas, que eu estava morrendo naquela noite, e que era para o meu marido se despedir e trazer quem quisesse se despedir de mim. Eu imagino como deve ser triste isso, né? Imagina. Você ficou sabendo disso quando? De tudo isso? Quando eu acordei. Eu estive em coma por 3 dias, porque Caramba. O meu marido, depois que ele falou com o médico, ele pediu para me dar uma bênção de sacerdócio, né? Ele teve que insistir com o médico por 3 vezes, porque o médico dizia para ele, não, você não está entendendo, nada vai mudar isso aqui, só um milagre. Mas a gente acredita em milagre, né? Sim. Por isso que meu marido pediu para me dar a bênção. Depois que ele me deu a bênção, eu permaneci nas máquinas e estava em coma por 3 dias. Mas quando meu marido pediu para eles tirarem as máquinas, ele tinha certeza que eu não ia morrer, ele disse. E eu acordei do coma e aí é uma outra história, meu amigo. Eu acho muito simbólico. Permaneci 40 dias no hospital para recuperação, porque o fato de eu ter acordado não significa que eu acordei do jeito que vocês estão me vendo aqui agora, né? Não? Acordei de forma com muitas dificuldades, muitas. Para você ter uma ideia, eu não conseguia entender nem falar minha língua natal, que é português. Eu só conseguia entender. Sério? Meus amigos tiravam sarro de mim, falavam, olha o que a BYU fez com você, esqueceu sua língua natal. É engraçado. Porque eu estava estudando na BYU, né? Mas depois de 2 semanas eu consegui voltar a entender e falar, mas eu falava com um sotaque horrível, como se eu fosse estrangeira. A minha família tirava muito sarro de mim. E esse sotaque só foi melhorando depois de quase 1 ano depois. Nossa. Eu achei bastante simbólico, assim, não sei se isso tem alguma conotação, mas é muito interessante que a irmã ficou 3 dias em coma e depois mais 40 dias no hospital, né? Isso tudo é para me ajudar a me achegar ao Salvador.
Porque tudo tem a ver com ele, né? 3 dias ele ressuscitou, 40 dias de jejum, tem tudo a ver com ele. Na verdade, a minha mãe costuma dizer que a filha dela morreu naquele dia, que essa aqui é outra. Porque quando você quase morre, você se torna outro tipo de pessoa, você enxerga tudo diferente. E aí foi que eu entendi que o Senhor me poupou para eu poder ajudar as filhas dele. Os filhos e as filhas dele a chegarem a Cristo. Esse é meu objetivo. Eu criei um canal com a ajuda do meu filho, que é Social Media Marketing, né? Aham. E temos lá 5 mil seguidores no canal, contando com todo mundo que viveu isso. Quem me cuidou durante o tempo que eu estava no coma, meu bispo, minha mãe, meu marido, meus filhos, todo mundo que falou com os médicos estão lá, quiseram me ajudar nesse meu canal do YouTube. E se você me seguir no Instagram, no Facebook, você vai ver que a única coisa que a gente tem lá é tudo sobre nosso Salvador Jesus Cristo, seus milagres, seus ensinamentos, porque essa se tornou a minha missão de vida. Que bom. Muitas pessoas passam por dificuldades na vida e depois culpam o Senhor, né? Acham ruim, não sei. Não, para mim, quase morrer foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Que bom. É tão inspirador, na verdade, ver o exemplo de alguém como a irmã que passou por Eu isso fico feliz. e se dedica a poder. Porque talvez não tão grandiosos milagres como o que aconteceu contigo, mas todos nós passamos por certos milagres na vida. O Senhor sempre efetua. Existe milagre em tudo, as pessoas que não conseguem mais enxergar, meu amigo. Nós estamos, de certa maneira, a nossa existência é um milagre. Eu estar conversando contigo É um é um milagre. milagre e nós não percebemos e não damos o devido É valor. é verdade. E você se dedicou agora, está se dedicando a isso. A irmã se dedicava ao quê antes dessa experiência Eu toda? me formei de administração de empresa no Brasil, em São Paulo trabalhei em grandes companhias aéreas, mas quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, eu falei, o que eu vou fazer nesse país, né? Aí eu comecei a organizar eventos. Uhum. Organizava eventos. E agora que eu acabei, porque isso que aconteceu comigo do derrame, esse mês de junho completa 12 anos. Foi em junho de 2014 que aconteceu isso. De lá para cá eu já estou no meu 3º livro e o meu objetivo é usar os livros para ajudar os filhos e as filhas de Deus, né? O primeiro livro que eu decidi escrever foi quando eu decidi contar o que eu vivi e o que eu vi enquanto eu estava em coma. Só para você ter uma ideia, não vou contar o livro, mas Claro. eu vi e me comuniquei com meu pai, que já morreu há 17 anos. Eu me vi fora do meu corpo e vi os médicos me operando. Eu ia Eu perguntar sobre isso, deu spoiler da minha pergunta, mas como foi isso? Então, isso é tudo isso que se trata o meu primeiro livro. O meu primeiro livro se chama Jesus e Eu. Eu o escrevi em português, inglês e espanhol, porque eu quero deixá-lo como legado para minha família. E como na minha família a gente tem um filho casado com uma mexicana e a outra filha casada com um americano, é gente que fala espanhol, gente que fala inglês, gente que fala português, eu falei assim, eu não vou deixar eles terem desculpa, eu vou escrever o livro nas 3 línguas para eles, que é o meu legado para Sim. eles, Jesus e Eu. E depois disso eu me voltei para as filhas de Deus, porque eu percebi que as mulheres têm muitos desafios para viver e ser mulher digna e seguir a Cristo hoje em dia. Ainda mais hoje em dia. Exato. E eu escrevi o 2º livro, eu escrevi porque eu pensei, eu adoraria que a Vânia, antes dessa experiência, tivesse um livro como esse para ler, que orientasse as filhas de Deus. Porque aquela Vânia lá não sou mais eu sou uma completamente diferente. E eu enxergo e vejo as coisas de outra maneira, e eu quis pôr no livro para que pudesse ajudar as mulheres a enxergar as coisas como eu enxergo agora. E o nome do livro é Mulher Autoconsciente. E aí tá falando a respeito de como agir no dia a dia. De alguns pontos das quais as mulheres precisam estar conscientes, dos quais eu não era antes de tudo isso acontecer, entendeu? Sim. E o 3º livro vai ser lançado semana que vem. Olha, tem um spoilerzinho? Sim, claro. O livro se chama Jesus e as Mulheres. Ele nasceu de uma maneira que eu sei que foi o Senhor que me guiou. Vou dar assim
uma palhinha rapidinha. Eu estava estudando sobre Maria, mãe de Jesus, e de Sim. repente veio uma curiosidade na minha cabeça. Eu pensei assim: quantos anos será que essa mulher tinha quando o anjo chegou para ela? Ela nem era casada e falou Pois que ela ia é. ser de Deus, né? E eu fui buscar. Então eu comecei com buscar historiadores, pessoas que estudaram a vida dessas pessoas, da cultura que eles estavam, como é que era. E eu fiquei chocada com algumas coisas que eu descobri. E então eu decidi escrever o terceiro livro, que se chama Jesus e as Mulheres, porque eu fiz um estudo aprofundado da vida dessas mulheres que conviveram com Cristo, que tiveram suas vidas de alguma forma transformadas, Sim. e eu escrevi para que eu pudesse ajudar as mulheres do século XXI com as experiências dessas mulheres que viveram com Jesus Cristo e tiveram suas vidas transformadas, como a minha, Uhum. pudessem recolher e ter alguns benefícios na vida dela com essas experiências e todas as coisas que eu busquei através das histórias dos pesquisadores, dos historiadores que estudaram aquela cultura, aquela vida das mulheres, porque ser mulher hoje é muito diferente do que ser uma mulher naquela época. Claro. Então, às vezes a gente lê a escritura e não tem muita noção. Para você A gente ter uma tenta ideia, aplicar a cultura atual na cultura. exato. E foi isso que me fez ir a fundo e buscar as outras mulheres que conviveram com Jesus, como que elas estavam, em que situação elas estavam inseridas, como eram, para poder criar esse livro. Nossa, deve ter dado trabalho fazer toda essa pesquisa. Foram 7 meses, mas eu sei que eu sou a pessoa que mais ganhou escrevendo esse livro. Eu espero que as mulheres tenham a mesma bênção que eu tive. Não, com certeza, com certeza. Pessoal, vai lançar dia 8. 8 de julho. Desse mês agora. Quarta-feira que vem. Desse mês. Quarta que vem, Bem, hoje é dia... Vamos fazer um grande lançamento num restaurante brasileiro aqui de Utah. E nós vamos ter uma média de 90 pessoas convidadas. Que legal. Então, hoje, só para que todo mundo saiba, no dia da gravação é dia 30 de junho. E aí, sim. Hoje é dia 30 de junho. É porque senão, não sei, vai ser lançado essa semana aí, mas só para saber data de gravação. Irmã... E para quem está no Brasil e tem interesse de comprar os meus livros, eu tenho eles à venda de 2 maneiras, na Amazon e na Desiree Book de São Paulo, que tem o link que você pode comprar online e recebe na sua residência. Que legal. Eu sempre indico as pessoas usarem a Desiree, porque a Amazon está mais caro o livro. Sério? Pela Amazon fica mais caro, porque eles convertem o valor do dólar do livro aqui e entendi. põem no real. Então fica mais caro. É como se fosse comprar um livro importado. E aí o Desiree não, ele colocou o valor bem mais baixo. Ele pegou o valor daqui e fez em real, entendeu? Entendi. Porque aqui ele custa $20, mas $20 em reais é bastante. Mas o Desiree Brasil deixou por R$20. Então eu sempre oriento as pessoas a comprar os livros pelo Desiree Brasil. Ficou barato, hein? Eu ia perguntar se os 3 livros estão disponíveis em português ou apenas o primeiro? Os 3 livros estão em português. O primeiro está em 3 línguas, como eu falei, porque esse é o meu legado para minha família. O segundo e o terceiro estarão em português e inglês apenas. E eu vou colocar o de português na Desiree Brasil também, no Amazon. Mas os nossos hermanos latinos entendem um pouquinho português aí. E quem não entende português vai ler inglês, com certeza. Irmã, eu só ia fazer mais uma pergunta antes de encerrar. Não, pode fazer quantas perguntas você quiser, filho. Tudo bem, então. Mas assim, a irmã sempre era escritora, já tinha proximidade com essa arte, ou do nada, assim? Porque eu sei que é difícil escrever um livro. Na verdade, quando eu vivi todo esse milagre que o Senhor me deu, eu pensei assim, isso aqui é uma coisa que eu vivi muito sagrada, que eu não posso contar para ninguém. Por muito tempo eu pensei dessa forma. Entendo. Mas um dia eu estava no templo e o Senhor falou assim para mim: Vânia, o que é sagrado não tem que ser segredo.
Eu te dei uma bênção para você trazer os filhos de Deus para mim. Você tem que abrir a sua boca e falar. Tem que ser tratado de uma forma especial, né? Mas não quer dizer que tem que ser Aí foi que eu escondido. criei o canal, aí foi que eu comecei. E aí eu pensei, e meu marido dizia, você tem que escrever um livro, querida, você tem que escrever um livro. E eu dizia, como é que uma mulher que fez administração de empresa vai escrever um livro? Aí o meu marido falou assim para mim, ué, se o senhor ensinou Nefe a fazer um navio, vai ser fácil ele ensinar você a escrever um livro. Te pegou. Mas Aí você eu acredita, fui, meu você acredita ou não? Aí eu fui, mas foi muita coisa que eu apaguei, escrevi, joguei fora. Levei um ano para escrever o primeiro livro. Um ano. Agora, em compensação, Mas os é outros rápido até dois um foi ano. questão de. Oi? Um ano até que é rápido, assim. É, mas acontece que o Pra segundo e o alguém que nunca terceiro eu escreveu. escrevi em 2, 3 meses. Nossa. É. Já tava. Então eu quero dizer aqui para você que o Senhor te capacita para qualquer coisa que você se propor a fazer, tá bom? Verdade. Irmã, testemunho da irmã depois de tudo isso. Eu sei que isso é muito importante. Eu sei que todas as experiências, como eu falei, nós passamos por milagres e uma coisa que eu estava até fazendo uma outra analogia, né? Você escreveu o seu, o seu primeiro livro, você falou que levou 12 anos Um ano para um ano para escrever, para escrever. mas foi 12. 12, isso. É simbólico também. Eu 12. não tinha pensado nisso, mas agora obrigada. Mas eu estava até pensando, na verdade, a respeito da experiência, porque o batismo é uma morte, né? É sim, claro. O batismo é uma morte. E quando nós. E a irmã teve uma oportunidade de, digamos assim, morrer 2 vezes. Exato, no batismo e agora. E agora? Como que a irmã diria, por exemplo, porque obviamente que não é que a gente deseje que isso aconteça para a vida de ninguém, mas é óbvio que as experiências, elas, quando bem aproveitadas, igual a irmã, porque eu acredito que vai de cada um também, né? Como eu falei. E a irmã teve É, essa oportunidade e aproveitou essa oportunidade e está fazendo um bom uso dessa oportunidade. Mas nós nos batizamos, qual deveria de repente ser? Porque eu vejo que de repente muitas pessoas não levam tão a sério, né, as coisas que acontecem. O que a irmã diria para essas pessoas que estão ali, mas não estão conscientes, digamos assim? eu diria que quando Jesus Cristo estava no jardim do Getsemane, prestes a pagar pelos pecados de todo mundo, uma agonia tão grande que fez ele suar sangue pelos poros, ele estava levando a missão dele a muito sério, para a gente não levar a nossa. Verdade. Só isso que eu posso dizer. Às vezes a gente não gosta de ser, como é que se diz? Hoje em dia, no mundo, as pessoas às vezes confundem ser. Porque nós temos esse mandamento, orientação profética de sermos pacificadores, e as pessoas às vezes têm medo de dizer algumas coisas, né? Mas o evangelho é algo muito sério. Algo muito Sim. sério. Extremamente sério, porque o que está em jogo é nosso destino eterno, né? E o Exato, sacrifício que foi feito por nós foi algo exato. muito real e sério, né? Que se fosse fazer um filme, é um filme proibido para pessoas assistirem, porque de tão pesado que fica, né? Porque realmente foi algo muito, muito pesado, fisicamente e espiritualmente, então nós imaginamos muito mais. E as pessoas não levam tão a sério, né? E por isso que a gente acaba vacilando muitas coisas, muitas vezes em coisas pequenas. Mas, bem, que bom que o senhor, nesse sentido, não que eu desejaria que isso acontecesse com ninguém, mas que no caso efetuou essa obra na sua vida, né? E que você. Sabe que às vezes eu olho para algumas pessoas e os comportamentos delas e na mesma hora eu penso, precisava quase morrer. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Pois é. Ah, E às vezes nós não somos gratos por aquilo que temos, né? A oportunidade de quase perder tudo. Como foi? Porque, exato. como foi essa sensação? Porque, assim, às vezes a gente. Não, tudo bem, o senhor foi bom comigo, mas o seu esposo, os seus filhos, essa sensação de. Isso foi uma coisa que mudou a família inteira, Samuel. Todo mundo. Mudou o casamento, mudou tudo. Todos nós fomos muito impactados. O meu filho mais velho estava servindo uma missão quando isso aconteceu. Quando ele soube que eu estava para morrer, o presidente ele falou assim: Você quer voltar? O que você quer fazer? Ele falou: Presidente, se eu voltar, não vai adiantar.
Eu não vou poder salvar ela, mas eu quero botar a missão inteira para jejuar pela minha mãe e eu vou ficar aqui. Então, às vezes a gente tem que agir como um salvador, a gente tem que tentar ser como um salvador. E eu, volto a repetir, quando eu abri os olhos, eu não estava do jeito que você está me vendo aqui agora. Eu não conseguia entender o português, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia me lembrar das coisas, eu tinha dificuldade para tudo, eu parecia uma criança, eu não conseguia comer, eu não conseguia escovar meu dente sozinha, pentear meu cabelo, eu fui como se fosse assim, uma criança aprendendo tudo de novo. Eu lembro que quando eu pus pela primeira vez o garfo na boca com a comida sem derrubar, as enfermeiras bateram palma no hospital, eles celebraram. Então, assim, foi uma coisa que, não acordei desse jeito, mas eu paguei o preço para estar de volta, assim, foi muito tempo de fisioterapia, de muita coisa, coisa para o cérebro, para lembrar as coisas, equilíbrio, porque eu não tinha muito equilíbrio para andar, então foi uma coisa que, o que me deu forças foi eu olhar para minha família e ver a alegria deles de me ver de volta de uma morte, e aquele amor deles, e o apoio deles é que me deu forças para eu voltar a ser uma mulher normal e saudável como eu sou. E isso impacta na maneira com que nós... Eu sei que sim, né? Mas como isso impactou em você, na maneira que você é grata por poder colocar uma colher de sopa na boca? Exato, meu amigo, é isso que eu falo, que quase morrer é muito bom, é porque as pessoas, elas não estão dando valor para coisas que são muito importantes. Você acordar e abrir os olhos de manhã e falar assim, tô vivo, não sinto nenhuma dor, nossa, você já tem muito para agradecer ali, porque tem um monte de gente morrendo em hospital ou morrendo de dor, sabe? Já é uma coisa, você poder comer, saborear um alimento e não passar mal, quando tem tanta gente morrendo de fome, ou morrendo porque não pode comer porque tem um câncer no estômago, a gente não dá valor para essas coisas, e é isso que eu digo que minha vida mudou. Tanto é que quando, por exemplo, quando eu voltei para casa, depois de 40 dias, eu tinha as minhas duas filhas, uma tinha 15 e a outra tinha 8. Na primeira discussão que elas tiveram em casa, eu comecei a rir, elas ficaram assustadas, mamãe, tudo bem? A senhora tá ficando louca, o que aconteceu? Eu falei assim, pode continuar, porque até disso eu teria falta, pode brigar, vai, eu tô assistindo de camarote. Aí Ai, ai. acabou, todo mundo dava risada, todo mundo deu risada. Então, assim, a gente encara a vida de outra forma. E isso é o que falta no ser humano. As pessoas estão deprimidas, tristes. Às vezes não é problema físico, fisiológico do seu cérebro que te dá uma depressão. Às vezes é só uma tristeza que você se deixa tomar conta de você. Eu costumo chamar de jaquetão de coitado. Para de viver esse jaquetão de coitado. Autocompadecido. A pessoa Para! se autocompadece de É. si, né? Isso, Como eu e sou é um isso, triste. isso é uma arma na mão do diabo, para ele diminuir a gente, para a gente se tornar tão miserável como ele é, Samuel. Enquanto a gente Então, fica se triste, a gente não faz nada, né? E ele tá exato, feliz. É isso mesmo que eu quero. e são todas essas coisas que eu estou colocando nos livros e no meu canal, porque eu quero trazer as pessoas para uma realidade que é a minha agora, que eu enxergo, e que eu não enxergava antes. Vânia, você tem os seus livros aí pra poder mostrar pra gente? Claro, o primeiro, Jesus e eu, o segundo, Mulher Autoconsciente. E o que vai sair a semana que vem, eu já tenho ele aqui, claro, né? Spoilers Jesus e da as capa. mulheres. Gostou? Ô, ficou bonito, hein? Essas duas capas foram meu filho que criou. Que E legal, essa talentoso. daqui eu criei com a ajuda do IAI. Hoje todo mundo pode criar. Yeah. Hoje em dia. Mas o importante é que o texto foi da cabeça da irmã, foi do coração. Sim, sim, claro. Que a capa é só para poder chamar a atenção. E eu também fiz questão de colocar uma mulher de cada nacionalidade para você ver aqui que o Salvador ama todas as raças, não faz distinção. Não mesmo. Eu tava vendo um estudo, um cara que fez um estudo particular, né? Mostrando qual que é o livro de escrituras que fala sobre equalidade, que mais fala sobre equalidade. E o livro de Mormon,
ele fez uma análise assim, analisando versículo a versículo do livro, e ele analisou o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Corão, o Corão e o livro de Mórmon. E o livro de Mórmon, além de ser o livro que mais deu resultado sobre ter sobre equidade, ele tem um versículo que mais soma esses valores de equidade. Então ele tem várias maneiras de calcular. Que legal. E é o versículo que está em 2 Néfeos que fala que o Senhor ama tanto negros, brancos, escravos, livres, homens, mulheres, e nenhum é diferente para Deus, tanto o judeu quanto o gentil. Então é um versículo muito, muito especial. Mas, beleza, estamos online. Acabamos de ter uma quedinha aqui. Mas, irmã Vânia, muito obrigado por participar conosco aqui dessa conversa. Foi um prazer. Obrigado por me dar a oportunidade de falar da minha missão com as pessoas, com os filhos de Deus. Eu acabei, a irmã serviu no Recife, né? O esposo da irmã serviu onde? Fortaleza. Também, na mesma região? Ou a mesma região, mas não era a mesma missão. Não. Meu filho mais velho serviu na Guatemala e a minha filha do meio serviu em Português, na Flórida. Caramba, português. Porque lá tem muito brasileiro. Eu não sabia que tem uma missão em português. Tem sim. Caramba, que legal. Então, irmã, poderia compartilhar as suas palavras aqui para nós encerrarmos o seu testemunho, a mensagem que quer dar aos nossos espectadores? Tá bom. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, para você que está me ouvindo, eu quero que você saiba que Jesus Cristo, ele está muito, muito satisfeito com os seus esforços. Não se cobre demais. Ele confia em você. Vá em frente. E eu quero prestar meu testemunho para todas as pessoas que puderem ouvir, de que eu sei que Jesus Cristo é real. Tão real quanto você e eu. Do mesmo jeito que a gente se olha no espelho e a gente vê e tem consciência de que a gente é real, eu sei que Jesus Cristo é tão real assim. Ele segurou minha mão esquerda enquanto eu estava em coma, desenganado pelos médicos. Ele me trouxe de volta. E eu tenho que dizer isso para o mundo. E o reino dele está aqui na terra. Você precisa segui-lo. Todos nós temos que segui-lo. Porque podem existir milhares de crenças, milhares de religião. Mas Salvador, todos têm um só, que é Jesus Cristo. Volte-se para ele, a sua vida vai ser muito melhor. Jesus Cristo tem que ser o centro da sua vida, o centro do seu casamento, o centro da sua vida, da sua família, do seu lar, dos seus negócios. Ele tem que ser seu sócio. Faça isso e você vai ter uma vida completamente diferente. Eu presto esse testemunho. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Foi bom até para mim. Essas últimas palavras. Fico muito com feliz. certeza. Fico muito feliz. Continue. Vou levar. Vai existir, Samuel, muitas situações para te fazer desistir, porque o que você está fazendo também está ajudando o reino de Deus, também está trazendo as pessoas a Cristo. Quando eu comecei com o canal, meu filho falou: mamãe, você tem que estar ciente de que você vai ser muito criticada. E eu pensava: imagina você criticado, estou falando de Cristo. Eu já recebi muitos haters, comentários de haters, e muitos bons também. Teve muitos bons também. Mas a gente não pode deixar que essas coisas desanimem a gente de ir em frente e preparar essa terra para a volta do Salvador. Ele está voltando. Sim. Obrigado por essa dose aí de lembrar de Jesus Cristo, que é para isso que nós estamos aqui, né? Lembrar de Jesus Cristo sempre. Muito obrigado, irmã. E sucesso com esse novo empreendimento, esse novo lançamento. Com certeza está abençoando a vida de muitas pessoas, os seus esforços. E esse vai ser uma soma aí nesses esforços. Então, eu que agradeço pela oportunidade que você me deu de falar. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.